Fala pessoal que acompanha o canal Aquarismo Resenha, tudo bem com vocês pessoal? Eu sou o Guilherme Andraus e hoje eu estou aqui para poder falar um pouco sobre neons com vocês, tá? Eu estou um pouco ausente aqui do canal, confesso que eu estou passando por alguns probleminhas aí particulares com relação ao meu aquário, algo que tem deixado eu um pouco desanimado, mas eu vi alguns comentários aqui no canal e conversei com algumas pessoas e isso me deu uma motivada a mais. Eu fiz até uma enquete lá no Instagram, se você não segue, @aquarismoresenha, siga lá no Instagram. Fiz uma enquete perguntando qual a dificuldade que as pessoas tinham no aquarismo. E uma das respostas, que foi me passado, foi sobre criar neons, que tinham os parâmetros ok, mas que não conseguia criar neons. E eu tive uma experiência com neons, como vocês sabem, e eu falei, poxa, mano, nada melhor do que eu voltar a gravar vídeos aqui falando sobre neons, que são peixes que eu já tive por um tempo relativamente grande, e eu tive muito sucesso na criação desses peixes, porque desde que eu peguei, montei o meu aquário, coloquei os neons, até quando eu vendi, eu tive esses peixes. Eu acho que eu perdi um ou dois, se eu não me engano, não perdi muito peixe aí neon. Então eu resolvi falar um pouco com vocês. Muitas das vezes a gente vai colocar o neon no aquário e a gente pensa apenas no parâmetro. Sim, ele é o essencial para manter o peixe, para poder o peixe se desenvolver, para o peixe não contrair doenças, etc. Só que além do parâmetro, o neon, por ele ser um peixe mais sensível, ele precisa também ter um aquário preparado da maneira ideal para ele. Isso eu digo, não é de tamanho de aquário, até porque o neon é um peixe pequeno, mas também você não vai ter um aquário minúsculo. Primeira coisa que eu vejo é você ter o cardume. Pelo menos 10 neons é interessante. Se você conseguir ter mais, é melhor ainda, porque eles são peixes que realmente nadam juntos. Então se você tiver poucos peixes, não vai ser legal para eles, tá? Então tem um cardume aí de uns 10, 15, 20 neons, que você já vai ver uma diferença na criação desses peixes. A segunda coisa que eu vejo é os peixes que você vai colocar juntos. Então, eu já tinha tido uma experiência não muito boa com neons, quando eu tive neons com outros tipos de peixes, peixes maiores e tal. E eu não tive a experiência, eu até falava, poxa, neon é um peixe muito difícil de criar. Quando na realidade é porque eu estava criando da maneira errada. E aí quando eu monto meu aquário biótipo e eu coloco lá os neons com tetras, com rodóstomos, com mato grosso, peixinhos assim que são similares aos neons, seja em comportamento, em tamanho e tal, os meus neons foram para frente. Então eu vi assim que, talvez, sei lá, seja coisa da minha cabeça, mas eu estou passando para você o que eu aprendi na criação dos meus peixes neons. Então, quando eu coloquei esses peixes juntos, eu vi que eu tive mais sucesso na criação deles. Terceira coisa é a alimentação. Se você não der alimentação exata para eles, se você não colocar lá as rações em flocos que ele consiga comer, porque tem alguns flocos que eu já vi que são meio duros e tal, eu vi que neon não pega. Então, quando eu comecei a dar para os meus neons, eu tinha várias rações, mas eu vi que aqueles mais pegavam é a Nutricolors, tá? Eu estou fazendo assim um merchan e tal, porque é a ração que ele realmente pegava, que é a Nutricolors da Nutricon. E eu dava essa ração para eles, eu via que eles conseguiam comer melhor do que quando eu dava outras rações que eu tinha em casa. Inclusive, eu tinha até uma outra da Nutricon, que é uma Flakes também, é uma outra de flocos, que eles não pegavam. Então eles pegavam muito mais a Nutricores da Nutricon. E aí, de vez em quando, eu tentava dar alguma outra coisinha para eles beliscarem, sabe? Uma folhinha de alface, alguma coisa assim, para eles dar aquela beliscadinha e tal, porque eu acho que isso também faz diferença para o peixe. E a quarta coisa que eu via quando eu tinha os meus neons é com relação a você ter um aquário um pouco mais parecido com o natural do peixe. Eu acho que isso faz total diferença na criação do peixe. Porque como eu tive um aquário biótopo, eu fazia um fotoperíodo, eu deixava a água na cor do que eles tinham na natureza e tal. Então eu acho que isso ajudou muito os meus peixes a se desenvolverem, entendeu?
porque por mais que sejam peixinhos pequenos e tal, existe a memória genética do peixe, isso aí existe porque é um ser vivo, entende? Então, eu montando aquele ambiente para ele, tentando replicar o máximo possível do ambiente natural do peixe, eu pude perceber que eu, Guilherme, tive mais sucesso na criação dos neons. Tá? Talvez você vai falar, pô, mas eu vi outro aquário que não é biótipo, a pessoa tem sucesso também. Legal, bacana. Então é legal também a pessoa falar o que ela faz para ter sucesso com esses peixes. Eu estou falando a maneira que eu tive, tá? Então eu montei o biótipo, eu deixava a água na cor de chá, fazia um fotoperíodo, sabe? Colocava esses peixes que são compatíveis com eles e tal. E aí eu pude perceber que eu tive muito mais sucesso na montagem do meu aquário com os neons. Então, sabe, consegui passar para você? Conseguiu perceber que nem sempre é só os parâmetros que o que vai deixar o seu peixe bem saudável, você ter sucesso na criação? A gente coloca isso na cabeça, não, parâmetro, eu tenho que deixar o pH certo, eu tenho que deixar a amônia correta, eu tenho que deixar... Não, mas não é somente isso que vai te fazer ter sucesso. Então existe uma série de fatores no aquarismo que vai fazer você ter sucesso na criação daquele peixe. Então eu falei para você sobre os parâmetros, sim, que isso aí já não preciso nem falar, né? Um pH bem ácido, manter a TPA ali sempre que possível, que precisar fazer, você faça, porque no meu biótipo, por exemplo, eu ia controlando, né, os parâmetros e eu vi que, tipo, cara, eu fiquei 3, 4, 5 meses sem fazer TPA. Mas por quê? Eu pude ver que o meu aquário ainda estava nos parâmetros ideais. Tá? Então você tem que fazer isso, não é largar o aquário lá e deixar, não, faça os testes regularmente e tal, sempre que precisar faça a TPA e aí você vai conseguir ter o sucesso. Então é isso, tá? Os parâmetros, tudo ok, uma boa alimentação, peixes compatíveis e você vai ter sucesso na montagem do seu aquário com neons, beleza? Eu espero que eu tenha conseguido ajudar um pouquinho você aí que está assistindo, e se esse vídeo foi útil para você, eu peço que você clique no gostei, se inscreve no canal se não for inscrito, compartilhe com seus amigos, tamo junto, é nóis e valeu pessoal!